17 de maio de 1998. Cruzeiro do Vale, interior de Minas Gerais. O céu estava tingido por um laranja dourado, enquanto o sol começava seu lento desaparecimento atrás das colinas que cercavam a pequena cidade. O ar quente de fim de tarde ainda carregava o cheiro de terra molhada da chuva do dia anterior, misturado com o aroma de pão caseiro que vinha da padaria do seu Antônio. Na Rua das Violetas, número 28, uma casa simples de alvenaria pintada de azul claro abrigava a família Oliveira. Mariana, de apenas 7 anos, brincava no quintal como fazia todas as tardes depois da escola, com seus cabelos castanhos presos em 2 tranças e usando um vestido florido já desbotado de tanto uso. Ela era conhecida na vizinhança por sua imaginação vívida e pelo carinho especial que tinha por suas bonecas. Ela tinha uma coleção de 5 bonecas, todas com nomes e histórias próprias, contou Cláudia Oliveira, mãe da menina, em depoimento gravado pela polícia dias após o desaparecimento. A favorita dela era a Celeste, uma boneca de pano que minha mãe fez para o aniversário dela de 6 anos. Naquela tarde de domingo, Mariana brincava sozinha no quintal enquanto a mãe preparava o jantar. O pai, Roberto Oliveira, tinha ido ao centro da cidade comprar material escolar para a semana seguinte. A casa ficava no final da rua, próxima a um terreno baldio onde existia um poço antigo, desativado há anos, remanescente de uma antiga fazenda que existira ali antes da expansão da cidade. Por volta das 17h40, Mariana entrou correndo na cozinha. Estava ofegante, com as bochechas coradas. Cláudia notou algo diferente no olhar da filha. Não era medo, mas uma espécie de curiosidade misturada com excitação. "Mãe, a mulher do poço está me chamando para brincar com ela", disse a menina, puxando o avental da mãe. "Ela disse que tem muitas bonecas lá embaixo." Cláudia, acostumada com a imaginação fértil da filha, apenas sorriu e continuou cortando as batatas para o cozido. "Vai brincar mais um pouco, sua filha. Daqui a pouco o jantar fica pronto e seu pai já deve estar voltando." Mariana hesitou por um instante, olhando para a porta dos fundos com uma expressão indecisa. Então, como se tivesse tomado uma resolução, acenou com a cabeça e saiu correndo de volta para o quintal. Foi a última vez que Cláudia viu sua filha. 20 minutos depois, preocupada com o silêncio incomum, Cláudia foi até o quintal chamar Mariana para lavar as mãos para o jantar. O quintal estava vazio. A boneca favorita da menina, Celeste, estava caída próxima ao muro baixo que separava a propriedade do terreno baldio. "Eu chamei e chamei", relatou Cláudia, com a voz embargada. "Achei que ela tinha ido ver algum amiguinho, mas ninguém tinha visto ela. Foi quando comecei a me desesperar." A única testemunha do último paradeiro de Mariana foi Dona Genoveva, uma senhora de 73 anos que morava na casa vizinha. Da janela de seu quarto, ela viu a menina caminhando sozinha em direção ao terreno baldio, carregando algo nas mãos que não conseguiu identificar. A menina ia conversando sozinha, como se estivesse respondendo a alguém, disse Dona Genoveva ao delegado Hércules Pimentel. "Achei estranho, mas as crianças de hoje têm esses amigos imaginários. Não pensei que fosse nada demais." O alarme foi dado às 18h30. Roberto voltou para casa e encontrou Cláudia aos prantos, já tendo percorrido as casas vizinhas em busca da filha. A noite caiu sobre Cruzeiro do Vale, enquanto vizinhos se organizavam em grupos para procurar pela menina. As lanternas cortavam a escuridão, e os chamados por Mariana ecoavam pelas ruas estreitas do bairro. O poço no terreno baldio foi o primeiro local a ser verificado. O corpo de bombeiros chegou por volta das 21h e desceu equipamentos de iluminação e câmeras. O poço tinha cerca de 15 metros de profundidade, com apenas um filete de água barrenta no fundo. Não havia sinais de Mariana. Nas horas seguintes, cada centímetro do bairro foi vasculhado. Cachorros farejadores foram trazidos de uma cidade vizinha maior. Mataburros foram abertos, bueiros verificados, casas abandonadas revistadas. Mariana havia desaparecido sem deixar rastros, como se tivesse sido engolida pela terra, ou como se tivesse atendido ao chamado da mulher do poço. "Criança desaparece após mencionar mulher do poço", estampava a manchete do jornal Folha de Cruzeiro, 2 dias após o desaparecimento de Mariana. A notícia, inicialmente restrita à pequena cidade de pouco mais de 12 mil habitantes,
logo ganhou proporções maiores quando jornais estaduais se interessaram pelo caso, atraídos pelo elemento místico que começava a envolver o desaparecimento. Foi como se a cidade tivesse sido dividida em dois grupos, lembra Josefina Cardoso, professora de Mariana na escola municipal. De um lado, aqueles que acreditavam em um crime, um sequestro ou um acidente. De outro, os que juravam que havia algo sobrenatural naquilo tudo. O delegado Hércules Pimentel conduzia a investigação com ceticismo diante das teorias sobrenaturais que começavam a surgir. A polícia trabalhou inicialmente com 3 hipóteses: sequestro, acidente fatal com ocultação de cadáver ou fuga, esta última considerada altamente improvável dado a idade da criança. Não podemos descartar nenhuma possibilidade nesta fase, declarou o delegado em entrevista coletiva realizada uma semana após o desaparecimento. Mas peço à população que se atenha aos fatos e evite espalhar histórias que possam atrapalhar as investigações. Os fatos, porém, eram escassos. Nenhuma evidência concreta havia sido encontrada. As buscas se estenderam para além do bairro, alcançando matas, riachos e fazendas vizinhas. Uma equipe especializada da capital foi enviada para auxiliar nas investigações. O caso ganhou repercussão estadual. Enquanto isso, na comunidade local, as histórias sobre a mulher do poço ganhavam força. Antigos moradores relembraram lendas que circulavam há décadas sobre o poço no terreno baldio. Segundo essas histórias, uma jovem teria se afogado ali nos anos 40, quando a região ainda era uma grande fazenda. Desde então, seu espírito atrairia crianças para o mesmo destino. Minha avó já contava essa história, afirmou Sebastião Mendes, dono do mercadinho local. Ela dizia que a mulher do poço tinha perdido uma filha e por isso tentava levar outras crianças para lhe fazer companhia. Cláudia e Roberto Oliveira se agarravam à esperança, enquanto lutavam contra o desespero crescente. A casa na Rua das Violetas tornou-se um centro de operações improvisado. Cartazes com o rosto sorridente de Mariana foram espalhados não apenas em Cruzeiro do Vale, mas em cidades vizinhas. Voluntários organizaram buscas nos finais de semana. A igreja local realizou vigílias de oração. Ela não inventaria algo assim, insistia Cláudia, referindo-se à menção da mulher do poço, feita por Mariana. Minha filha tinha uma imaginação viva, mas ela sempre diferenciava o que era real do que era fantasia. Havia algo ou alguém que ela viu ou ouviu. O comentário da mãe levou os investigadores a uma nova linha de raciocínio. Poderia alguém ter se aproveitado das lendas locais para atrair a menina? A hipótese de um predador que conhecia bem os costumes e o folclore da região ganhou força. Todos os moradores, num raio de 1 quilômetro, foram entrevistados. Especial atenção foi dada a homens solteiros ou com histórico de comportamento suspeito. Antecedentes criminais foram verificados. Casas foram revistadas com o consentimento dos proprietários. 3 meses após o desaparecimento, a investigação começou a esfriar. Sem novas pistas ou testemunhas, o caso de Mariana Oliveira lentamente se transformou em mais um arquivo sem solução na delegacia de Cruzeiro do Vale. O mais difícil não é a dor, é a falta de respostas, desabafou Roberto em uma das últimas entrevistas que concedeu, 6 meses após o desaparecimento da filha. É acordar todo dia sem saber se ela está viva, se está sofrendo, se alguém a levou ou se... Ele nunca completou a frase. Com o passar dos anos, o caso de Mariana foi se transformando em uma espécie de lenda urbana local. Pais passaram a usar a história para advertir seus filhos sobre os perigos de falar com estranhos ou de brincar perto do velho poço. Adolescentes desafiavam uns aos outros a passar a noite no terreno baldio, em rituais de coragem que geralmente terminavam em correria e gritos ao menor ruído. O poço foi finalmente lacrado em 2004, após pressão da comunidade. O terreno baldio permaneceu abandonado, com o mato crescendo livremente ao redor da tampa de concreto que agora selava a antiga estrutura. A casa dos Oliveira foi vendida em 2007, quando o casal se mudou para São Paulo, buscando fugir das memórias e dos olhares de pena que os seguiam por toda a cidade. A história de Mariana e da mulher do poço entrou para o folclore de Cruzeiro do Vale. Com o tempo, detalhes foram modificados, exagerados ou inventados. Mas a essência permaneceu. Uma menina havia desaparecido
após mencionar uma misteriosa figura, e ninguém jamais descobrira o que realmente acontecera naquele entardecer de domingo, até que, 25 anos depois, o passado decidiu emergir das profundezas. 6 de agosto de 2023. O sol causticante de meio-dia castigava os trabalhadores que limpavam o terreno baldio na Rua das Violetas. Após anos de abandono, a área havia sido finalmente adquirida pela prefeitura para a construção de uma praça comunitária. O projeto fazia parte de um programa de revitalização dos bairros antigos de Cruzeiro do Vale, agora uma cidade com quase 20 mil habitantes. José Carlos Pereira, 43 anos, operava uma pequena retroescavadeira, removendo entulhos e nivelando o terreno. O trabalho era metódico e monótono sob o calor intenso. Pedaços de concreto, garrafas plásticas e toda sorte de detritos acumulados ao longo dos anos surgiam a cada investida da máquina contra o solo ressequido. Estava quase na hora do almoço quando a pá bateu em algo diferente, relatou José Carlos. Não era pedra, parecia mais macio. Desliguei a máquina e desci para ver o que era. O que José Carlos encontrou, semi-enterrado a aproximadamente 2 metros do local onde ficava o antigo poço, fez com que os pelos de seus braços se arrepiassem, apesar do calor. Era um pequeno embrulho de tecido, amarrado com barbante de sisal já desfiado pelo tempo. O pacote estava a cerca de 60 centímetros de profundidade. Pensei que poderia ser algum animal morto que alguém enterrou ali, talvez um gato de estimação, continuou o operador. Mas estava muito bem conservado para algo que estivesse ali há muito tempo. Com cuidado, José Carlos removeu o embrulho do solo e o colocou sobre um pedaço de lona. Chamou o supervisor da obra, Antenor Gomes, que observou o pacote com curiosidade. Os 2 homens, movidos tanto pela cautela quanto pela curiosidade, decidiram abrir o invólucro ali mesmo. O tecido externo era um pedaço de juta, um material rústico e resistente, que parecia ter sido tratado com algum tipo de verniz ou cera, o que explicava seu estado surpreendentemente bom de conservação. Ao desenrolar o tecido, encontraram camadas de plástico bolha, também em condição notável, considerando o tempo que possivelmente esteve sob a terra. E dentro desse casulo improvisado, como se tivesse sido colocada ali no dia anterior, estava uma boneca. Não era uma boneca qualquer, dessas de plástico, explicou Antenor. Era uma boneca de pano, artesanal, com cabelos de lã marrom e um vestido branco bordado. A boneca, de aproximadamente 30 centímetros, tinha traços simples, mas cuidadosamente trabalhados. Os olhos eram 2 botões pretos, e a boca, um pequeno bordado vermelho em forma de sorriso. O que mais chamou a atenção dos homens, porém, foi o que estava bordado no vestido da boneca, em letras vermelhas, grosseiras, mas legíveis. Mariana Oliveira. Antenor, nascido e criado em Cruzeiro do Vale, imediatamente reconheceu o nome. Senti um frio na espinha, admitiu. Todo mundo que cresceu aqui conhece essa história. Eu tinha 16 anos quando aquela menina desapareceu. Foi um trauma para a cidade inteira. A polícia foi acionada imediatamente. O delegado Márcio Silveira, que assumira a delegacia local há apenas 6 meses, ordenou a interrupção das obras e o isolamento da área. A boneca foi cuidadosamente fotografada e depois colocada em um saco de evidências. O antigo delegado Hércules Pimentel, agora aposentado, foi consultado sobre o caso. Aos 71 anos, ele ainda se lembrava vividamente da investigação que considerava o maior fracasso de sua carreira. Nunca me conformei por não ter encontrado aquela menina, confessou o ex-delegado. Durante anos, acordei no meio da noite pensando em pistas que poderia ter perdido, pessoas que deveria ter interrogado mais a fundo. A boneca foi enviada para análise no Instituto de Criminalística da capital. Os resultados preliminares confirmaram o que todos já suspeitavam. O objeto havia sido enterrado há muitos anos. A análise de carbono indicou que os materiais da boneca eram compatíveis com produtos fabricados nos anos 90. O bordado com o nome havia sido feito com linha de algodão comum, e a caligrafia, segundo especialistas, sugeria mão adulta, possivelmente masculina, pelo traço forte e pouco delicado. O mais intrigante, afirmou a perita Denise Vargas, é o cuidado com que essa boneca foi embalada. Quem a enterrou queria que ela fosse preservada,
que resistisse ao tempo. Isso não é comum em casos de ocultação de provas. Parece quase um memorial. A notícia do achado espalhou-se rapidamente. Em questão de horas, moradores antigos e curiosos aglomeraram-se nos arredores do terreno. A história de Mariana Oliveira, que começava a se diluir na memória coletiva da cidade, voltou com força total. Reportagens especiais foram produzidas, relembrando o caso e especulando sobre o significado da boneca. Cláudia e Roberto Oliveira, agora divorciados e vivendo em cidades diferentes, foram notificados do achado. Cláudia, que nunca havia deixado de acender uma vela pelo aniversário da filha, viajou imediatamente de volta a Cruzeiro do Vale. Ao ver a boneca, já na delegacia e devidamente processada como evidência, Cláudia cobriu a boca com as mãos. "Não é a Celeste", sussurrou ela, referindo-se à boneca favorita de Mariana, que havia ficado para trás no quintal. "Nunca vi essa boneca antes. Não pertencia à minha filha. Se a boneca não era de Mariana, quem a havia enterrado ali, com o nome da menina bordado em seu vestido? Seria uma pista deliberadamente deixada por um sequestrador? Um ato simbólico de alguém atormentado pela culpa? Ou algo ainda mais sinistro? O caso de Mariana Oliveira, arquivado há mais de 2 décadas como um mistério sem solução, foi oficialmente reaberto. E junto com ele, feridas antigas que nunca haviam cicatrizado completamente começaram a sangrar novamente em Cruzeiro do Vale. A reabertura do caso mobilizou recursos que não estavam disponíveis em 1998. Técnicas modernas de investigação, análise forense avançada e um banco de dados criminal muito mais abrangente permitiram que a equipe liderada pelo delegado Márcio Silveira revisitasse o desaparecimento de Mariana com um olhar renovado. "Estamos tratando isso como um crime não prescrito", declarou o delegado em entrevista coletiva. "Desaparecimento seguido de possível homicídio não prescreve. E agora temos uma evidência física concreta. A boneca se tornou o epicentro da investigação. Cada fibra, cada ponto do bordado foi analisado. O DNA encontrado no objeto era escasso, mas suficiente para estabelecer que pelo menos 2 pessoas diferentes haviam manipulado a boneca antes de seu enterro. Paralelamente, todos os antigos suspeitos foram reconsiderados. Moradores da época foram novamente entrevistados, agora com memórias filtradas pelo tempo, mas também, em alguns casos, com a disposição de revelar informações antes omitidas. Foi durante esse processo que o nome de Augusto Mendonça surgiu repetidamente. Falecido em 2012, Augusto havia sido um morador solitário que vivia a 3 casas de distância da família Oliveira. Na época do desaparecimento, tinha 45 anos e trabalhava como zelador na escola municipal. As crianças o chamavam de Seu Mendonça, e muitas o temiam por seu temperamento ríspido. "Ele sempre foi investigado", confirmou o ex-delegado Pimentel, "mas nunca tivemos nada concreto contra ele. Sem mandado, não podíamos revistar sua casa adequadamente, e ele sempre se mostrou cooperativo nas entrevistas, embora reservado." Um novo depoimento, porém, lançou luz sobre Augusto Mendonça. Carmen Lacerda, hoje com 87 anos, havia sido vizinha de fundos de Augusto. Na época do desaparecimento, ela optou por não falar com a polícia, temendo represálias. "Eu vi o Augusto naquela tarde", revelou Carmen, com a voz trêmula de quem carrega um segredo pesado por demasiado tempo. "Eu estava pendurando roupa no varal quando o vi saindo dos fundos da casa dele, indo em direção ao terreno do poço. Estava carregando algo nos braços, embrulhado em um cobertor. Pareciam roupas. Pensei que ia jogar fora." Quando questionada sobre por que nunca havia revelado essa informação antes, Carmen baixou os olhos. "Ele me viu observando. No dia seguinte, veio até minha casa e disse que se eu comentasse com alguém que o tinha visto, aconteceria comigo o mesmo que aconteceu com a menina. Eu tinha 3 filhos pequenos. Fiquei com medo." O depoimento de Carmen, somado a novos elementos que surgiram, levou os investigadores a um pedido de busca na antiga residência de Augusto Mendonça, agora ocupada por uma família sem qualquer relação com o caso. Na casa, especialmente no quarto que havia sido de Augusto, paredes foram abertas, pisos levantados, o quintal escavado. Sob o assoalho do antigo quarto de Augusto, os policiais encontraram uma caixa de sapatos
contendo fotografias de crianças da escola onde ele trabalhava. Entre elas, várias de Mariana. Em algumas, a menina aparecia brincando no pátio, em outras, caminhando na rua. Eram fotos tiradas à distância, sem que o sujeito soubesse que estava sendo fotografado. Também foram encontrados recortes de jornal sobre o caso, cuidadosamente preservados em plástico, e um caderno com anotações pessoais de Augusto. As últimas páginas do caderno continham o que parecia ser uma confissão, embora codificada em uma escrita confusa e repleta de referências religiosas e mitológicas. Ela está segura agora, dizia um dos trechos. A mulher do poço a protege de mim. Eu dei a ela o que ela queria, uma criança por outra, uma vida pela minha salvação. Os registros médicos de Augusto Mendonça, obtidos pela investigação, revelaram que ele havia sido internado 2 vezes em instituições psiquiátricas na juventude, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Após a segunda internação, ele se mudou para Cruzeiro do Vale, onde sua condição permaneceu amplamente desconhecida. Outro depoimento crucial veio de Júlio Pessoa, antigo colega de trabalho de Augusto na escola. Segundo Júlio, Augusto frequentemente falava sobre vozes que vinham de lugares profundos e demonstrava uma fixação perturbadora por lendas locais, especialmente a da mulher do poço. Ele acreditava que a mulher do poço poderia conceder favores, relatou Júlio. Dizia que ela havia salvado a vida dele uma vez, quando era criança, e que um dia teria que pagar essa dívida. Com base nas novas evidências, a polícia reconstruiu os prováveis eventos daquele fatídico dia de maio de 1998. Augusto Mendonça, em meio a um surto psicótico, teria abordado Mariana enquanto ela brincava no quintal. Conhecendo o fascínio da menina por histórias e bonecas, e aproveitando-se da lenda local que ele mesmo ajudava a propagar, convenceu-a a segui-lo até o poço, possivelmente prometendo mostrar-lhe a mulher do poço e suas bonecas. O que aconteceu depois permanece parcialmente incerto, mas a conclusão dos investigadores é que Mariana foi morta por Augusto, provavelmente em sua casa, para onde a levou sem ser visto. O corpo nunca foi localizado, mas suspeita-se que tenha sido transportado para longe da cidade. A boneca encontrada, confeccionada pelo próprio Augusto, segundo análise de técnicas de costura, comparadas com outros objetos encontrados em sua casa, seria uma espécie de oferenda ou símbolo ritualístico, enterrada próxima ao poço como parte de seu delírio. Uma semana após a conclusão do inquérito policial, uma pequena cerimônia foi realizada no local onde o poço existira. A comunidade se reuniu para um memorial em homenagem a Mariana. No centro, uma placa simples foi instalada, com os dizeres: em memória de Mariana Oliveira, 1991-1998, que sua história nunca seja esquecida. Cláudia Oliveira, agora com 61 anos, compareceu à cerimônia carregando a boneca encontrada no terreno, já liberada pela polícia após a conclusão das perícias. Com lágrimas nos olhos, ela depositou o objeto junto à placa. Minha filha dizia a verdade, sussurrou, enquanto acariciava o nome bordado no vestido da boneca. Ela não estava inventando. Ela pediu ajuda do jeito que pôde. Em um estranho conforto final, a descoberta da boneca trouxe à tona não apenas a provável verdade sobre o desaparecimento de Mariana, mas também um encerramento parcial para uma ferida que sangrava há 25 anos. A menina não havia sido levada por uma entidade sobrenatural, mas por um homem perturbado, que se aproveitou do medo e das superstições para cometer seu crime. No entanto, para muitos moradores antigos de Cruzeiro do Vale, resta uma pergunta inquietante. Por que a boneca, enterrada há tantos anos e que deveria ter se deteriorado com o tempo, foi encontrada em um estado tão bem preservado? Seria apenas o resultado das técnicas de preservação utilizadas por Augusto? Ou haveria algo mais, algo que a ciência e a lógica não conseguem explicar? A praça que agora ocupa o local recebeu o nome de Praça Mariana Oliveira. No centro, onde antes ficava o poço, uma pequena fonte foi construída. Dizem os moradores que, em noites silenciosas, quando o vento sopra entre as árvores, pode-se ouvir o som distante de uma criança rindo. Não a risada de medo ou desespero, mas o som alegre de uma menina que, após tanto tempo, finalmente encontrou paz.
Mas nos cantos mais escuros da praça, mães ainda alertam seus filhos. Não fique sozinho perto da fonte. Não atenda se alguém te chamar, porque em Cruzeiro do Vale, mesmo após a revelação da verdade, algumas histórias nunca morrem completamente, e o eco da mulher do poço continua a ressoar nas sombras da pequena cidade.